E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar da origem da Annabelle e qual a verdadeira história da boneca mais assustadora do cinema. Eu quero ver agora quem é corajoso de verdade. É hora de separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas. E vamos ver quem vai conseguir ficar até o final do vídeo. Então, como de costume, prepara sua pipoca, se joga no sofá, que começou mais um... Você gostando ou não de filmes de terror, com certeza você já ouviu falar da boneca Annabelle, né? E o primeiro filme que a gente viu ela foi Invocação do Mal 1, lançado em 2013. E a boneca ela chamou ali tanta atenção que resolveram fazer um filme com ela logo no ano seguinte, em 2014. Mas a Annabelle dos filmes, ela não se parece nada com a original. Na verdade, a verdadeira Annabelle ela é muito diferente e bem menos assustadora, tá? A boneca real era uma boneca de pano chamada Radio Yen, que foi uma boneca muito vendida nos Estados Unidos, então pensa, bastante gente tinha em suas casas uma Annabelle. Pois é, já pensou? Eu, hein, tô fora. Como tudo começou? Por volta de 1970, Donna, que era uma estudante de enfermagem, recebeu uma boneca de presente de aniversário da sua mãe. Donna, no caso, ela levou a boneca para seu apartamento, onde morava com a sua amiga Andy, mas logo nos primeiros dias em que a boneca estava lá, começaram a acontecer coisas estranhas. Donna e Andy perceberam que a boneca estava mudando de posição. Como, por exemplo, a boneca estava deitada e do nada ela estava sentada. E até mesmo mudava de lugar. Colocaram ela na sala e do nada estava no quarto. Então, reparando que essa situação estava acontecendo muitas vezes, né? Donna pergunta para Andy se ela tinha mudado a boneca de lugar. E Andy diz que não e que ela estava achando aquilo tudo muito estranho. Até achava que era a Donna que estava fazendo isso. Mas até então, elas não estavam ali acreditando. Estava meio que deixando passar, né? Inclusive, achavam que uma delas podia estar até zoando, querendo assustar a amiga, alguma coisa assim, né? E não deram muita importância. Mas esses ocorridos eles não paravam e foram piorando. E a boneca ela queria mostrar para elas que ela estava ali. Até que um dia encontraram um papel com uma mensagem escrita à mão com uma letra que parecia de criança e estava escrita: "Nos ajude". E então, é aí que elas começaram a perceber que isso não estava nada normal, né? Demorou. E viram que não era uma brincadeira entre elas, e sim a boneca, até porque tudo começou depois da boneca chegar no apartamento. Isso deixou elas muito pensativas e preocupadas, então elas decidiram procurar um médium para ajudar elas. O médium. Então, quando o médium ele chegou lá e as meninas explicaram para ele o que estava acontecendo, ele contou uma história para elas sobre uma menina de 7 anos que tinha morrido alguns anos atrás, bem ali, onde elas estavam morando agora, mas antes do prédio em que elas estavam ser construído, tá? Então o médium ele pergunta se as meninas queriam entrar em contato com o espírito que as estavam perturbando. E elas aceitam. É foda, vou falar. E assim, o espírito ele se denominava como Annabelle Higgins. E o espírito ele foi falando com elas e confirmou a história do médium sobre ter morado lá. E disse que ela, no caso, ficava andando ali pelo prédio e pelos apartamentos. E quando viu a boneca, ela amou e então decidiu tomar posse do brinquedo. O espírito da menina disse que estava se sentindo confortável e segura na boneca, ainda mais quando estava junto com a Donna e sua amiga Andy, porque ela não gostava de ficar sozinha. Pois é, né, rapaziada? É assim, né? Nem o espírito gosta de ficar sozinho. Então, nesse momento, o espírito muito esperto conseguiu pegar no emocional das meninas, que ao invés de ficarem assustadas, elas sentiram dó da criança, que só queria uma companhia por perto, e então elas falaram para o médium que o espírito poderia ficar com a boneca. Ai. Esse, com certeza, foi o maior erro delas, né? Sem dúvida nenhuma. Depois que elas dão permissão para o espírito se apossar, é aí, né, que as coisas começam a piorar de verdade, porque o espírito não era quem dizia ser, claramente, né? O amigo Lou. Depois de um tempo, o amigo das meninas, chamado Lou, foi morar com elas no apartamento e ele era totalmente contra a boneca, tá? O único ali que tinha a cabeça no lugar, né? Achava ela assustadora e sempre pedia para a Donna se livrar daquela coisa. Então tudo que o espírito não queria era que Lou ficasse lá, que seria alguém que poderia estragar com seus planos. Então o espírito focou em assombrar Lou. Então, em uma noite, Lou estava dormindo quando ele foi atacado, mas não conseguia enxergar o que era. E quando acordou no outro dia, o seu peito estava todo arranhado. E não parou por aí. O segundo ataque ele foi muito pior. Uma noite, Lou acordou e não conseguia se mover, seu corpo estava paralisado e ele só conseguia enxergar ao seu redor. Parecia uma paralisia do sono, né? Quem já teve aí sabe. Se alguém teve uma experiência, até deixe nos comentários. A gente sabe que é complicado. Mas poderia ser um caso normal. Ou não. Nesse caso, aqui não, né? Ele começa a ver a Annabelle se aproximando dele e pula em cima dele e começa a enforcar, cara.
bizarro. No dia seguinte, Dona chegou em casa à noite, depois do trabalho, e viu que a mão da boneca estava suja de sangue. E esses episódios eles não paravam. As meninas então começaram a perceber que o espírito não era quem se dizia ser, e sim alguma coisa maligna, e foi aí que decidiram chamar um padre. Quando o padre chegou no apartamento e eles começaram a contar todos os acontecimentos, o padre nem esperou eles terminarem de falar e já sabia que esse seria um caso para o casal mais pica de todos, Ed e Lorraine Warren. Os Warrens. O padre indicou que os amigos chamassem os demonólogos Ed e Lorraine, que na época eles já eram muito conhecidos, por resolverem esses casos assustadores aí. Então, eles não perderam tempo e já fizeram o que o padre pediu. Quando o casal ele chega ao apartamento, não demorou muito para eles descobrirem que a boneca não estava sendo possuída, e sim manipulada por uma presença demoníaca, que usava a boneca ali para atormentar os jovens, o que deixava o BO muito maior do que elas achavam, que era uma coisa bem diferente. Ed e Lorraine eles explicaram que o plano do bichão não era possuir a boneca, e sim possuir um humano. E que se eles tivessem demorado mais para chamar eles, o espírito já teria conseguido possuir um deles, e com certeza teria sido o Lou, pelos ataques e pelo ódio da boneca com ele. O espírito estava ali só esperando o momento certo, E por que é pior que um humano seja possuído? Bom, pessoal, simplesmente porque se fosse uma pessoa, já teria cancelado o CPF de seus amigos, que moravam ali no apartamento. Porque se uma boneca já conseguiu machucar Lou naquele nível, imagina se fosse uma pessoa, um deles. Aí, meu amigo, já era. Depois disso, foi chamado um exorcista para limpar o local, e é claro que eles não queriam aquela boneca ali, de jeito nenhum, só faltava elas falar, não, eu quero o quê, rapaz? Se liga, Então, tchau pra boneca. E aí as meninas pediram para que o casal Warren levasse a boneca com eles e falou, olha, bênção. E o casal levou. Só que enquanto eles estavam no carro voltando para casa, do nada, os freios e a direção começaram a falhar. E eles, com anos de experiência, já sabiam que era a boneca que estava ali começando a causar, E sem pensar muito, já pegou a água benta e começou a jogar na boneca para que conseguisse chegar em casa. Assim que chegaram em casa, colocaram a boneca sentada em um canto próximo da mesa e ele disse que a boneca em poucos minutos ali saiu levitando e de lá caiu com tudo no chão. Na semana seguinte, começou a acontecer as mesmas coisas que aconteciam no apartamento das meninas, com a boneca ficar mudando de lugar e aparecendo em vários outros cantos diferentes da casa, e sempre eles tinham que procurar ela e guardar de novo. A morte do padre. Depois de uns dias, um padre que era amigo do casal foi até a casa dos Warren para fazer uma visita, e quando ele viu a boneca sentada na cadeira, o padre teve a brilhante ideia de zoar a boneca e disse para ela, abre aspas, você é apenas um espírito com poucos poderes, você não pode machucar ninguém, fecha aspas. Na hora, Ed se assustou e falou para o padre não dizer essas coisas, mas já era tarde. O que foi dito, foi dito. Annabelle não perdoa, cara, não perdoa. E quando o padre estava voltando para sua casa, o freio do seu carro parou de funcionar e infelizmente ele sofreu um acidente e morreu na hora. A caixa de vidro. Depois desse acontecimento, os Warren decidiram então deixar a boneca longe das pessoas, afinal ela era muito perigosa para ficar ali na casa deles, exposta daquela forma. Foi então que eles começaram a guardar ela em uma caixa de vidro e deixaram em um museu. Só que museu? O museuzinho deles, dos Warren, que eles tinham em casa, cheia de coisas paranormais do casal. Cara, eles são malucos, é pior que Coringa e Arlequina isso daqui. Para vocês terem uma ideia, a caixa de vidro ela foi protegida com orações e depois lacrada, para vedar e manter todo o mal ali dentro. E até hoje é preciso ir um padre até lá e fazer orações. Isso deixa o mal ali guardado, tirando qualquer força que ele tenha para sair dali. Graças a Deus, E depois de todo esse evento, muitos curiosos queriam visitar o museu e, em uma dessas visitas, um casal que ficou, no caso, provocando a boneca. Porque tem gente que é sem noção, em todo o mundo, velho? Sendo que ali já tinha sido avisado pelos Warren que não podia fazer isso. Bom, infelizmente o casal sofreu um acidente no caminho de volta para casa, o rapaz morreu na hora e sua namorada ficou em coma por 1 ano. A boneca atualmente. Depois da morte do casal Warren, quem está cuidando do museu é o genro Tony Sparrow, e foi recentemente fechado para o público por estar em uma via residencial e formar um grande trânsito pelos curiosos que vão até lá para ver a casa, e incomoda, consequentemente, os vizinhos. Depois de surgir rumores sobre a fuga da Annabelle do museu, Tony se pronunciou e disse que a boneca nunca saiu do museu e que lá ele tem segurança de alta tecnologia e se ela tivesse saído, ele iria saber no mesmo instante. Agora eu quero saber a real. Quem de vocês teria coragem de fazer uma visita nesse museu? Deixa aqui nos comentários. Se você perguntasse pra mim, eu já lhe digo, tô fora. Essa aí eu deixo pra vocês, tá? E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele likezão maneiro pra gente. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Obrigado por quem ficou comigo até agora. Até a próxima. Fui!